Vão ter transporte coletivo de graça no domingo. A Maressa Machado está de volta com mais informações. Maressa, que cidades são essas? Caleb, os ônibus de Itajaí, Itapema, Brusque e Balneário Pissarras terão tarifa zero, ou seja, não será cobrado nenhum valor para a população usar o transporte coletivo no domingo, no dia das eleições. Outra informação importante é que no domingo o ônibus irá funcionar com a escala de horários do dia da semana. Em Navegantes também não será cobrada tarifa nenhuma, porém a escala de funcionamento será no domingo, do horário de domingo mesmo. Já, Caleb, em Balneário Camboriú, onde já é adotada a tarifa zero, o horário de funcionamento será iguais aos do dia de semana, facilitando então para a população chegar até os locais de votação com facilidade e do TRE, que a população tenha esse acesso de não ser impedida de chegar nos locais de votação. Em Bombinhas, que também adota a medida da tarifa zero, Caleb, não será, claro, cobrado nada. Porém, o horário de funcionamento será o mesmo de domingo, um pouco mais reduzido, mas a população poderá usar o ônibus, o transporte coletivo da mesma forma. E já para as linhas intermunicipais, o transporte coletivo, então, entre as cidades, funcionará com os horários de dia da semana. Há pouco a gente estava passando algumas orientações para o eleitor e a nossa equipe conversou com o juiz eleitoral, Fernando Machado, que trouxe algumas orientações sobre a questão da campanha eleitoral. E a gente acompanha agora juntos aqui com a gente. O que não pode agora é principalmente derramamento de santinhos, que está proibido, que é inclusive crime eleitoral. Trocar voto por qualquer benefício é algo que também é crime eleitoral, que não pode. E a propaganda eleitoral daí nas ruas, passeata, carreata, está permitido até sábado às 22 horas. Depois desse horário também está proibido. Caleb, a orientação é que se as pessoas ouvirem alguma situação como essa, façam a denúncia no site do TRE e sigam então a orientação de cumprir todos os requisitos da campanha. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Maressa Machado. Informações estas, para trazer o alerta aos nossos cidadãos. Obrigado ao juiz eleitoral aqui de Itajaí, Fernando Machado Carbone, que prontamente nos atendeu com as informações, algumas delas. Por exemplo, crimes, pessoas que têm o mandado de prisão em aberto, de crimes inafiançáveis. Estas pessoas, minha gente, tem regrinhas para elas também. E aquele que pode pagar? Bom, durante o Balanço Geral você vai acompanhar. Atenção, eleitores, tem regra do que pode e o que não pode no dia das eleições? Eu não vou falar não, quem vai falar é a Grace Cezemel, chegando de novo aqui, Grace. Oi, Caleb. Olha, aqui em Balneário Camboriú, quem for preso será trazido para o Fórum, que fica aqui na Avenida das Flores, no bairro dos Estados. Então aqui será montada uma delegacia especializada no crime eleitoral, onde deve ficar o delegado para autuar prisões em flagrantes, isso é claro, se necessário, e também ficará disponível a juíza e o promotor. Agora a gente reforça algumas orientações, algumas coisas que são proibidas no dia de votação, o que pode e o que não pode fazer. Então, no dia de votação, é liberada a sua manifestação pessoal e silenciosa, mas é proibida qualquer tipo de propaganda eleitoral, como, por exemplo, distribuição de panfletos, pedido de votos ou então aglomerações. Isso não pode, isso é considerado boca de urna. É claro que também não pode fazer o derrame de santinho, distribuir camisetas, é sempre bom a gente reforçar. Em relação ao celular, não dá para levar o celular na hora de votar e na cabine da urna eletrônica. O que você pode fazer é levar uma colinha junto, anotar com antecedência ali o número dos seus candidatos, mas é claro que o celular não pode levar na hora de votar também, como não pode ser levado filmadora, enfim, qualquer tipo de eletrônico.
O voto ele é secreto, intransferível e pessoal. Então, na hora de votar, vai ser só você ali e a urna eletrônica. Mas, em alguns casos, a Justiça Eleitoral, ela permite que mais de uma pessoa entre na cabine. A gente está falando de casos de pessoas com algum tipo de deficiência e também pessoas com mobilidade reduzida. Nesse caso, é permitido sim um acompanhante na hora de votar. A entrada de crianças, ela não é proibida, mas para garantir o sigilo do voto, sim, o presidente da sessão ele pode limitar o acesso. O TSE ele tem uma lista bem completa em relação às prioridades na fila de votação. É importante a gente lembrar que pessoas com 80 anos ou mais têm preferência sobre essa lista, ou seja, se um idoso 80 anos ou mais chegar, independentemente do horário, ele vai ter prioridade nessa lista, tá? Outro recado importante é para os doadores de sangue, que terão direito sim à prioridade do voto, mas após toda a prioridade dessa lista. Então, eles têm a sua prioridade garantida, mas devem levar junto um comprovante de doação que tem validade de 120 dias. São lembretes importantes, né, Caleb? Porque a gente sabe que nessa hora, no dia das eleições, muitas pessoas parece que esquecem dessas regras que valem todos os anos. Então, é claro, a gente reforça aqui no Balanço Geral. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Grace. Tem uns que fazem que esquece, né? Se fazem de bobo, mas não adianta, hein? O pessoal vai estar fiscalizando. Ainda falando das eleições, a Polícia Civil vai usar tecnologia de drones para monitorar a votação em Bombinhas e Porto Belo. Juliana Ceni retorna com mais informações de lá. Oi, Caleb, isso mesmo. A Polícia Civil, na delegacia lá de Bombinhas e também da comarca de Porto Belo, vão usar esse recurso, equipamento que já é delegacia, para fazer a fiscalização durante as eleições municipais que acontecem neste domingo. O drone vai ser usado nos arredores ali dos colégios eleitorais. O equipamento foi adquirido no começo desse ano pela Polícia Civil lá de Bombinhas e já foi usado diversas vezes em operações e também investigações na cidade, ajudando bastante a combater alguns crimes no município e por isso agora vão tentar também usar esse equipamento para auxiliar na fiscalização do pleito eleitoral no domingo. O objetivo é monitorar eventuais aglomerações de pessoas com padronização de vestimentas, camisetas de candidatos, o que pode configurar crime eleitoral e também para fiscalizar as bocas de urna. Vale lembrar que manifestações individuais e silenciosas da preferência do eleitor são respeitadas, podem ser feitas, são permitidas, sendo vedado apenas quando se trata de manifestações coletivas ou ruidosas, beneficiando aí determinado candidato. O monitoramento vai ocorrer em todos os colégios eleitorais da cidade, em horários aleatórios, durante todo o período das eleições no domingo. Volto com você aí no estúdio. Neste ano, obrigado, Juliana.